Olá, começa agora mais um Café com Autoridade. Programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a secretária adjunta da Educação, a Rosimere. Olá, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, um prazer e sempre ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Muito obrigada. E também o professor Edivaldo, mais conhecido como professor Valdo, professor de Sociologia na rede estadual. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde. Eu gostaria de começar esse programa, secretária, explicando para os nossos telespectadores o que é uma secretária adjunta. Um secretário, já falamos a respeito, que cuida de uma pasta, mas de uma secretária adjunta. O secretário adjunto faz jus e deve fazer jus ao nome, né, ao título que traz na sua função. Tem que estar junto com o secretário, então está próximo. Hoje, por exemplo, enquanto secretária adjunta, estou fazendo a agenda da professora Régia, a nossa secretária de Educação, pessoa maravilhosa, que eu tenho o prazer de trabalhar com ela. Maravilha. E aí, juntas nós coordenamos os encaminhamentos dos trabalhos na educação do município. Então, o adjunto, ele, além de cumprir a agenda quando necessário, participar de determinadas reuniões, a gente divide as tarefas. Então, nós duas, a gente consegue fazer um trabalho bem harmônico, né? Então, isso é bem bacana, então, mas é bem isso. É estar junto. Complementa as atividades, divide a agenda. E quando tem simultaneamente dois compromissos, uma vai aí a gente não falta, porque uma vai para um lado, outra vai no outro. Legal. Então, isso e é muito importante ter o adjunto na estrutura da prefeitura. Por isso que aqui o nosso prefeito Jorge Lapas mantém essa figura em todas as pastas, né? A figura do adjunto, ele não é uma peça decorativa. Ele está em atividade o tempo inteiro. Mesmo. O tempo inteiro junto com o secretário. E vocês, nessa atividade, trabalhando juntas, recentemente foram premiadas. Me fale um pouco deste prêmio. Nossa, um prazer imenso, assim. Esse prêmio aqui, né, que a gente participou de uma ação, de um concurso, vamos dizer assim, junto ao governo do estado, aqui de São Paulo, que organizou já a 5ª edição do Prêmio de Ações de Educação Inclusiva, de ações inclusivas, o foco na educação, no Estado como um todo. Então, abriu-se um edital e as organizações da sociedade que prestam esse tipo de serviço às pessoas com deficiência e as prefeituras, em especial, poderiam se inscrever, e aí aconteceu mais de 100 inscrições. E aí você vai passando as etapas, né? Perfeito. E o trabalho que a gente consegue apresentar e ser acompanhado durante alguns meses, né? Teve 3 etapas. Então vocês não concorreram em fase de projeto, vocês concorreram em fase de execuções propriamente ditas, com acompanhamento de quais são os trabalhos inclusivos que estão fazendo. E competiram com outras feras também. Com outras feras, com certeza. Tanto que dos mais de 100 inscritos, ficaram da sociedade civil 5 e do poder governamental dos municípios 5. Então, nós estamos entre os 5, ficamos com o 2º lugar, poxa né, vida, no Estado como um todo, né? Como um trabalho realizado. Né? Não é uma intenção, não é um projeto, aquilo que está sendo projetado. Perfeito. É algo que nós já estamos realizando. Já em prática. Então, o Programa de Educação Inclusiva aqui em Osasco tem uma grande aceitação e projeção para outros municípios, inspiração. Exatamente. Assim, digamos assim, não é só a satisfação de ser premiado, ponto, acabou. É saber que vai servir de modelo para outros e você ter prazer em fazer um trabalho de inclusão e saber que é uma semente, que ela está se proliferando. Exatamente. Acho que a satisfação ela também se prolifera e se multiplica. Né? Muito bom mesmo. O trabalho ele vem crescendo, né, nos últimos anos, em especial logo quando inicia lá ainda no governo, administração anterior à do nosso prefeito Jorge Lapas, com o Emídio, lá em 2005, 2006, que aí ela pega firmeza, né, no sentido de ter
uma projeção a longo prazo, porque a discussão da educação inclusiva não é algo que se faz por decreto. Sim. Tem todo um trabalho cultural, é semente mudança mesmo, de paradigma, né? Então comportamento, cultural. Envolve família, exato, envolve uma série de coisas. Os outros atores da sociedade, não só os da sociedade civil, mas também né, as ações de governo. Tudo precisa ser sensibilizado. Tem que estar tudo sintonizado para ter uma harmonia e uma regência orquestrada. E aí acho que nesse maravilha. sentido a professora Régia ela autorizou, porque a prefeitura poderia dizer, não, nós ainda não vamos participar. Não, ela autorizou, empoderou o setor de educação inclusiva, que o nosso professor Edivaldo faz parte, e ele inscreve, a gente acompanha, né, vai acertando os detalhes, né, pegando as informações dos diversos setores, e aí depois a gente passa para uma outra etapa que, dentre aquela mais de 100, a gente ficou entre os 30, aí veio um auditor para dentro da nossa secretaria, foi às escolas, conversou com as pessoas para ver se verdadeiramente o que estava no papel acontecia. Estava acontecendo. E aí a gente foi galgando, né? Passamos lá entre os 10 e depois a gente fica em segundo. É uma satisfação muito grande. E o professor Edivaldo está inserido nesse projeto, nesse processo, além de ser professor noturno de sociologia, também está envolvido com a inclusão, professor? Sim, esse trabalho, como a professora Rose falou, desde 2005, a gente começou, o município tinha as chamadas classes especiais, que fazia parte de um paradigma anterior, que era chamado integração. Então nós fomos transformando essas classes especiais, que eram somente 8, em salas de recurso, ou seja, salas que apoiem. Esses alunos foram matriculados nas classes comuns, né, nas classes regulares, não numa classe especial. Começamos esse processo em 2005. E aí fomos aumentando o número de salas, o número de professores. Em 2013, que a professora Régia assumindo a Secretaria de Educação, ela autorizou a criação de um cargo, que é um cargo importantíssimo para melhorar o trabalho educacional, que é o chamado, a gente colocou o nome de agente de inclusão escolar, né, agente de inclusão, que é um profissional a formação dele, é uma formação básica, mas ele aprendeu como cuidar em que sentido? A higienização, a alimentação, né, ida ao banheiro, contenção em alguns Professor, me explica um pouco. Sempre que se fala em inclusão, se entende que é um aluno que, por algum motivo, ele precisa de cuidados especiais. Me dê alguns exemplos, alguns práticos, alguns casos que vocês têm, e me fale um pouco sobre a aceitação da classe como um todo. Então, tem diversos tipos de deficiência, né, que são atendidos pelo Programa Educação Inclusiva. Por exemplo, verdade, todos os tipos de deficiência a gente atende. E todos os tipos. Deficiência física, auditiva, visual, autismo, que são chamados transtornos geral de desenvolvimento. Iniciando sempre no ensino fundamental. Sim, desde a creche. Ou tem inclusões que já acontecem no ensino médio, por transferência, alguma coisa também. Também. Porque eu estou insistindo um pouco nessa pergunta e já retomo, já lhe devolvo a palavra para explicar sobre um pouco da inclusão, porque um outro tema bastante abordado nas escolas é a questão do bullying. Uma coisa não converge com a outra, por a criança precisar requerer de cuidados especiais, não tem também um comportamento diferenciado entre a classe? Então, é por isso que a gente tem que... As primeiras barreiras são chamadas barreiras atitudinais, não são nem as barreiras arquitetônicas. Né? Porque, claro, que uma criança que tem um estigma, ela é estigmatizada por uma diferença física, uma diferença de fala. Isso é normal ainda do adolescente. É por isso que a gente combate sempre de que forma? Educando, mostrando que a diferença dele é uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Perfeito. Então, você vai... a matrícula de um aluno com deficiência na escola ajudou muito para você começar a combater alguns estigmas que vinham historicamente, né, culturalmente estabelecidos. Né? Então, essa criança diferente ajudou muito aos novas gerações a entender essas diferenças. Professora, o preconceito da criança não é mais fácil de ser trabalhado que no adulto? Você não percebe muitas vezes uma criança, vou colocar um caso prático, uma criança amputada, sem um braço, com um comportamento totalmente normal, inserido no meio das outras crianças, sem preconceito, o que para o adulto já é mais difícil de ser trabalhado? Com certeza. Acho que uma das questões, quando o Vado fala, são as questões atitudinais, a primeira barreira a ser enfrentada, é exatamente porque o adulto, ele, pela própria vivência, ele já tem alguns conceitos. E pré-formados. E pré-estabelecidos pela sua
trajetória pessoal, etc., né? Que a gente não cabe a nenhum de nós julgar, isso em hipótese alguma. Perfeito. Já o menino e a menina, ele está livre. E todas as crianças são bem-vindas. Então, é um ganho imenso quando os meninos com deficiência estão na escola. Primeiro, porque prova que o outro menino o enxerga enquanto menino e menina. Essa é uma questão. Então, ele enxerga a pessoa. As duas partes ganham com esta E a com esta escola, por inclusão. consequência, ganha também, porque a chegada de um estudante com deficiência obriga a escola a repensar. Ela precisa olhar para ela mesma e reorganizar toda a sua estrutura, tanto pedagógica, né, em termos de projeto, de propostas para a garantia da acessibilidade, quanto até arquitetônica, como ele lembrou ainda há pouco. Então, há um movimento com essa chegada dessa criança dentro da escola que é muito positivo. Agora, os adultos, a gente tem alguns, vamos dizer assim, com aspas, né, alguns ranços, posso usar essa expressão, que demora um pouco mais para ser superado. Agora, a criança olha para o outro e enxerga. Estes adultos não tiveram esta oportunidade enquanto criança. Esse é o maior obstáculo que a gente tem enfrentado. Mas, no caso da rede municipal, isso avançou por demais. Nossa! Porque, olha, se a gente tem um trabalho focado, né, pré-estabelecido, com ações continuadas, em termos de formação e de acompanhamento, porque não adianta dar informação e largar o professor. Sim. Você precisa acompanhar. Né? E nesse acompanhamento, que a gente chama de monitoramento, ele vem acontecendo desde 2006 com muito cuidado. Porque mudam as responsabilidades, os cuidados. Acho que tem alunos, como o professor estava falando, que talvez tenha necessidade até de um acompanhamento de ir ao toalete, que tem alguns, alguns, não vou nem dizer hábitos de higiene, mas comportamentos de higiene que são diferentes dos outros, que precisam ter uns cuidados, né, professor? Sim. Nós temos, por exemplo, na rede, 3 alunos que eles não têm os membros superiores. Isso. Ou seja, como é que ele escreve de que maneira? Com os pés? Ele escreve com os pés. Que então, fantástico, a equipe né? técnica... A natureza é sábia, ela não tira nada sem te dar algo em troca, sem te superdotar em algum outro fator. E aí é que a secretaria teve que o quê? Através de uma equipe técnica, primeiro, precisa adaptar a cadeira dele é diferente. Então, é um trabalho da TO, da fisioterapeuta, que é adaptar construção, o marceneiro da secretaria. E se envolve literalmente. Todo mundo. Isso. Mobiliza todo o entorno. Aquilo que eu disse para você, a chegada de um estudante com deficiência, a escola, ainda não em todas, eu quero dizer, mas aqui em Osasco já é bem bacana isso. Mas a grande maioria das redes ainda enxerga como um problema. Hoje, se a gente olhar a felicidade que a gente tem de ter esses estudantes conosco, por isso que o número só cresce, não é porque eles estão aparecendo agora, eles sempre estiveram aqui, é porque não tinham muito lugar para ser acolhido adequadamente. Quando ele chega, mexe com a escola como um todo, porque aí o professor vai precisar estudar, ele vai ter que se atualizar, ele vai envolver a moça da cozinha, da limpeza, todo mundo, o bairro, todo mundo se mexe. Sem contar a própria secretaria, né? O núcleo central que a gente diz. Né? Professores, eu vou pedir licença para os senhores, que nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já, continuando com esse bate-papo. Fiquem aí, voltamos já. De volta com Café com Autoridade, hoje conversando com a professora Rosimeire, que é a secretária adjunta da Educação, e o professor Valdo, professor de Sociologia do Ensino Estadual, professor do Ensino Médio. E para concluir o tema, queria que vocês tivessem aqui, vou dar para vocês, professora, a oportunidade, desculpa até a arrogância, mas dar a oportunidade, porque não foi um trabalho individual, como a senhora mesmo disse. Foi um trabalho que mobilizou cada um, do servente ao diretor, à tia da cantina, enfim. Eu acho que é um momento oportuno para a senhora dar um abraço para essa legião de pessoas que contribuíram. Joia, um abraço fraterno, cheio de calor e de alegria da nossa secretária de Educação, a professora Régia, meu também, é claro, do nosso prefeito Jorge Lapas, que é uma grande satisfação. Acho que os meninos e as meninas vêm demonstrando o desenvolvimento intelectual
com essa acolhida na escola. Então, o prêmio é de todos, é do município, é de cada um, em cada escola municipal, em especial, mas em cada escola municipal, que pensa e olha todos os detalhes para que essas crianças se desenvolvam. Então, é um grande prazer e a gente sabe que ainda temos algumas questões a serem resolvidas. Que bom que temos, né? Mas, exatamente, que bom que temos e estamos juntos de verdade, não juntos equipe técnica, junto com a escola como um todo. E aí tem uma presença de pais, inclusive, muito forte em todas as escolas, junto ao Conselho de Gestão Compartilhada, discutindo essas questões para a gente resolver, ou seja, dissolver algum torrão que ainda resiste a toda a dinâmica do trabalho. Então, um grande prazer, uma grande alegria para a Secretaria, para a Prefeitura, que a gente queria deixar aqui, que é de todos. Fica aqui a nossa congratulação, a nossa parabenização, é um trabalho muito bacana e a gente sabe que a educação é a origem, é a célula máter de uma nação que se desenvolve, que tem orgulho de ser nação, porque não adianta segurança, presídios, porque se educar as crianças e não precisará punir o homem. Essa máxima ela é simples de se entender, tranquila. Mas, professor, nem só de premiação vive um sistema educacional. Estamos passando, acho que o olho do furacão, acreditamos, já tenha passado, mas eu gostaria de falar um pouco sobre as ocupações nas escolas, sobre o objetivo real dos alunos e o motivo de algumas escolas ainda estarem ocupadas. Me dá um panorama pelo seu prisma, pela visão do professor Edivaldo sobre a ocupação das escolas. Bem, na minha opinião, o que faltou foi uma análise melhor, uma conversa com o aluno, principalmente, que é quem está lá. Eu não posso pegar um padrão, já que nossa cidade, nosso estado de São Paulo, ele é diferenciado. Um aluno de uma escola central é diferente de um aluno que está lá numa escola mais à periferia. Mesmo sendo escolas estaduais, são realidades culturais diferentes. Eu tenho locais que houve um esvaziamento devido a uma mudança socioeconômica da população, mas isso não aconteceu gradativamente, nem homogeneamente em todo o estado. Então, eu acho que era necessário, segundo a visão do governo, uma readequação. A gente não está dizendo que isso não era necessário, mas uma adequação que tem que ser conversado com o principal, que é o aluno, que é a comunidade. Ver se a realidade de uma escola do centro é a mesma realidade de uma escola da periferia. Não aplicar uma fórmula genérica, uma receita de bolo para todas as escolas, como a princípio parecia que seria. Mas, mesmo assim, os alunos ocuparam as escolas na esperança de que o governador voltasse atrás, e assim ele o fez. E, mesmo assim, algumas escolas continuam ocupadas. Fica um pouco difícil entender por quê. Bem, como professor, por exemplo, na escola do qual sou professor, que é a escola do deputado Guilherme, teve um decreto do governo onde ele dava direcionamento aos professores, ao quadro do magistério, e depois ele revogou. Perfeito. Acontece que só isso, pelo entendimento dos alunos, não revogava a reorganização. Então eles vão ficar ocupados até o governador realmente falar, não vai ter a reorganização neste momento. Então, é um pouco isso aí que ficou mais no disputa no âmbito político, de que eu revoguei e está valendo tudo, falta mais um decreto escrito com detalhes. É uma questão desse entendimento político, eu acho que ficou faltando para as escolas desocuparem. Professor, num primeiro momento, esses alunos eles tiveram uma manifestação, uma intenção própria nascida dos próprios alunos. Com o passar do tempo, ele não toma um certo cunho político, não existe uma certa influência liderada por pessoas inseridas na política? Eu acho que eu entendo que toda iniciativa de manifestação, ela já é uma atitude política. Então, mas talvez não partidária. Exato. Quando os jovens decidiram, não, nós queremos estudar, porque até então a gente tinha muito o retorno que, assim, nós temos vagas, e isso é real, nós temos vagas, mas eles não ocupam as vagas. E por isso a gente precisa fazer
uma reorganização. E aí foi do jeito que o Vado falou. Por outro lado, quando os jovens perceberam isso, esse é o que eu acompanhei, não, a gente quer estudar sim. E a gente quer estudar aqui onde a gente está, a gente não quer ir para outro lugar. Nesse momento, essa ação já é um movimento político. Com certeza. É claro que, contudo, é oportuno também as pessoas e as outras ações, organizações sociais e políticas irem se inserindo e se manifestando. Tanto em movimentos sociais quanto a própria imprensa. Todo mundo foi ajudando nesse movimento que era garantir a voz para esses jovens. E acho que, nesse momento, aí assim, você tem que ter muito cuidado. Para não virar algo de manipulação, que configura manipulação. Mas eu acho que algo que é incrível que aconteceu foi a clareza com que esses jovens diziam: nós queremos estudar. Então, nós, da sociedade, nós, professores, principalmente, a gente vai cobrar isso agora. Eu preciso de um compromisso maior desses jovens com relação aos estudos e ao desempenho nos estudos. Primeira questão. E os jovens, em contrapartida, demonstraram uma organização que não vimos nas últimas manifestações de rua. Quando eles criaram equipes dentro das escolas, isso foi uma coisa incrível, dividia trabalho, tarefas, e a maioria das escolas já foram desocupadas. E quando desocupadas, um dia antes, a coordenação faz a limpeza na escola. Eles deixam a escola do jeito que entregaram. Por isso que essas duas últimas escolas, uma aqui de Osasco, inclusive, e nesse final de semana, uma outra em São Paulo, os jovens abriram mão da escola, né, entregam a escola, e, na sequência, tem uma invasão. E aí há uma depredação da escola, tenta deturpar o movimento. Né? Porque tem esse movimento político mesmo. Partidário, complicado, complicado, porque, assim, o que a gente quer? A gente quer estudar, era isso que os meninos diziam. E a gente quer estudar perto de casa. Houve isso aqui em Osasco. Quando eles estavam prontos para entregar, eles depredaram a biblioteca, eles fizeram, e aí tenta o colocar pátio. na conta dos jovens que estavam lá. E aí depois se prova que não foram eles, que foram outros que vieram, ou de algum tipo de coordenação, de sei lá do que motivação, menos aquela que era discutir qualidade. Então a gente agora precisa acompanhar. E eu tenho certeza que esses jovens vão demonstrar isso no dia a dia. Essa é a minha expectativa. Porque não pode acontecer o que teve, por exemplo, naquela caminhada até a Secretaria de Educação de São Paulo, da Paulista até lá. Durante o dia, tudo estava tranquilo. De repente, surgem os mascarados. Quando vai chegando lá próximo à secretaria, que é um equipamento público, que era o alvo, né? Eles iam só chegar lá e fazer um abraço. Aí aparecem os encapuzados e começa já a destruir tudo que encontrava pela frente. Então, e contrariando aí o jovem o próprio movimento. E aí você fala assim, quem são aquelas pessoas? Onde elas estavam? Mandado de elas quem? Não estavam lá, com certeza. Dá para ver alguns deles, não todos, né? Não posso afirmar assim. Seria também um exagero da minha parte. Então, a gente precisa também apurar o olhar, ajustar bem a lente, para a gente não fazer... Não cometer uma injustiça. Isso. Porque eu acho que se manter ali, desejando, saber pelo menos de uma agenda. Eu entendi quando o governador suspendeu. Aí eu falei, ai meu Deus, ele só suspendeu, ele deve revogar. Porque os termos e a frieza do documento também precisa vir junto. Aí, em seguida não, no outro dia, quando os meninos mantiveram ocupados as escolas, aí ele volta e diz, está revogado, e aí, então, ele anula o decreto e diz, agora nós vamos ouvir todo mundo. É isso. É isso que precisava ser feito de mesmo começo. Assim, tem vários que ainda estão lá. Eu tenho certeza, porque já falei com algumas deles, lideranças de uma ou outra escola, que eu tive contato. Por que vocês ainda estão aí, gente? Já não acabou o negócio? Não, professora, a gente quer saber da agenda. Quando vai nos ouvir? Como nós seremos escutados? Então, essa organização que o jovem demonstrou, desse cuidado com os procedimentos, é uma lição para nós, inclusive os professores, que nas agendas que a gente já fez de reivindicação, a gente meio que suspendia, né, a greve, por exemplo, a atuação, mas sem ter uma agenda, sem ter um follow-up a ser cobrado. Isso,
os estudantes nos ensinou. E pegando E isso eu gancho, gostaria que ficasse, né? Eu acho que aí tem que ter 2 pesos e 2 medidas no nosso olhar. Não é nem céu nem a terra. A gente precisa buscar o equilíbrio e ajustar o olhar. Ajustar a lente, desculpa. Porque senão a gente corre o risco de dizer é muito ruim. Ou é isso. Mas, de verdade, o que está no meio disso? Exatamente. Né? Acho que... Pois não, A Rose professor? falou sobre essa questão de uma lição para os nossos professores. Eu vi muitos comentários. O movimento é partidário, os professores, eu os ouvi sindicatos muito dos professores, o partido tal. Ouvi E claro que existe, como a Rose falou, toda essa participação e a tentativa de, claro, manipular qualquer movimento. Agora, eu juro para você que se os professores fossem tão organizados, eles teriam feito uma greve de sucesso, como foi no ano, e onde participou pouquíssimos professores. Então, o que a Rose falou da gente... Não são os orquestradores, não são os maestros. Se eles soubessem, eles tinham organizado a própria categoria, que não foi organizada. Então, os alunos deram, sim, uma lição. Por mais que de democracia. Por mais que haja tentativa de manipular... E na esteira vai... dar lição. Aí, assim, eu respeito muito o movimento Sem Terra, Sem Teto, né? É um outro grupo que também se envolveu na ocupação de várias escolas. E a gente observa, acho que é nesse sentido também que você estava colocando ainda há pouco, né? Dos movimentos. Mas, puxa vida, eu espero que todos os movimentos, tanto o professor, quanto os partidos políticos que se envolveram, quanto o MSTS, tire algumas lições desse movimento que foi capitaneado por jovens. Exato. Isso é bacana. Eu só peço... Tem que ter cuidado. Eu não tenho a solução, mas eu vejo só uma problemática de que qualquer movimento, ele ataque e agride indiretamente quem deveria ser sensibilizado. Os governantes. Porque quem são o foco, o alvo propriamente dito, são os amigos, porque em detrimento de uma escola ocupada, não estou fazendo aqui julgamento, não estou fazendo julgamento de valores, mas eu só estou pensando que deveria haver uma forma de, vou dar uma dica aí, hein? Claro. Fazer piquete na porta do governante, lá na casa onde ele reside, fazer o movimento lá para não deixar ele dormir, para que ele fosse o incomodado. Qualquer coisa que fosse mais direto, porque quando se tem um movimento reivindicando menor preço nos ônibus, se para as ruas e faz com que o seu vizinho, o seu tio, o seu pai perca o trabalho em detrimento da não passagem naquele caminho. Bom, o nosso programa vai chegando ao seu final e eu deixo aqui, professora, os seus segundos finais. Eu quero agradecer mais uma vez, desejar já antecipadamente um ótimo Natal, um ano novo, com mais realizações, com mais coisas maravilhosas. E agradecer a oportunidade de vir aqui compartilhar com todos o prêmio de Educação Inclusiva que a Secretaria e a Prefeitura, através da Secretaria, recebeu agora, pelo trabalho exitoso que vem realizando. Muito obrigado. Professor? Bem, assim como na educação municipal a gente trabalha com a inclusão e o prêmio vem assim nos coroar, é importante que esses alunos deixam o 5º ano e vão para o Estado. E lá no Estado, onde eu também sou professor, eles dão sequência e evoluam nas suas vidas para participar cada vez mais da sociedade que a gente vive. E agradecer a participação. Para a gente conversar num outro momento. Com certeza. A continuidade. Não haverá de faltar oportunidade. Educação é sempre um tema muito bem-vindo e muito extenso. Eu agradeço a participação de ambos aqui em nosso programa. Desejo a você também, internauta e telespectador, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.